Naquela manhã de céu limpo, ninguém imaginava que um simples mecânico seria colocado à prova como nunca antes. Nem que sua trajetória, enterrada no tempo, se entrelaçaria de forma explosiva com a dos donos de um império. Humilhado, diante de olhares que o julgavam sem piedade, ele se viu diante de um dilema: abaixar a cabeça ou provar com coragem que o valor de um homem se mede por suas atitudes, não pela aparência. Mas o que ninguém podia prever era que no instante mais crítico, um segredo esquecido do passado viria à tona, virando tudo de cabeça para baixo e mostrando que o tempo sempre cobra o que é devido, da forma mais inesperada possível. Na pista quente do aeroporto de Miami, as rodas dos aviões cortavam o asfalto como lâminas, sob um sol implacável. O barulho dos motores, os apitos e o cheiro forte de combustível compunham a trilha sonora do lugar. No meio da correria de uniformes azuis, havia ele, David Johnson, alto, negro, mãos firmes, olhar atento. Para a maioria dos passageiros apressados e executivos engravatados, ele era só mais um no meio da multidão. Mas quem observasse de verdade perceberia. Enquanto os outros apenas andavam, David parecia voar, com os pés no chão. Sua competência falava sem dizer uma palavra. Aquele já tinha começado como todos os outros. Chegou cedo, inspecionou ferramentas, conferiu ordens de serviço e revisou cada detalhe das aeronaves sob sua responsabilidade. Era um hábito enraizado desde a infância dura, onde qualquer descuido podia custar tudo. Criado na periferia de Atlanta, com uma mãe exausta de tanto limpar escritórios e um pai ausente, David aprendeu cedo que o mundo não perdoa erros e que ser excelente não era uma escolha, mas uma questão de sobrevivência. E ali estava ele, de pé na pista, vivendo o que muitos disseram ser impossível. No momento em que finalizava a checagem de um avião comercial, o rádio no seu cinto chiou: "David, corra para o hangar VIP 3. Avião da Race Corporation precisa de manutenção urgente." Ele apenas respondeu: "Entendido", e saiu em passo firme, sem imaginar que aquele chamado mudaria tudo. O hangar VIP 3 era um outro universo. Ali pousavam magnatas, políticos e celebridades. Tudo brilhava, o chão de mármore, os sorrisos, ensaiados, o ar pesado de perfeição forçada. David nunca gostou de ir até lá. Não era só o clima frio, era a sensação de ser intruso. Sua pele, seu uniforme manchado de graxa, sua origem, nada ali combinava com ele. Ao entrar, seus olhos foram direto para o jato prateado da Race Corporation, reluzente sob as luzes artificiais. Era uma aeronave imponente, como esperado de uma das maiores empresas de logística aérea dos EU. No comando estava ela, Victoria Reis, jovem, bilionária, herdeira do império do pai. Cada passo dela, cada gesto, gritava autoridade e arrogância. Seus saltos ecoavam como uma ordem silenciosa: "Saiam da frente." Não bastava liderar a empresa com mãos de ferro, ela parecia controlar até o ar ao redor. Quem não a idolatrava era ignorado. David se aproximou com respeito, arrastando sua maleta de ferramentas. Bastou um olhar para detectar o problema. Um ajuste no sistema hidráulico. Coisa rápida. Mas antes que pudesse começar, uma voz cortante o atingiu como navalha. "Você", disse Vitória com nojo no olhar, "não tem alguém mais qualificado?" David respirou fundo. Já conhecia aquele tipo de desprezo. Mas mesmo assim, doía. Ele só queria fazer o seu trabalho. "Sou o técnico de plantão, senhora. Posso resolver isso rapidamente", respondeu com calma. Victoria riu. Um riso seco, gelado. "Olhe para você. Aposto que nunca nem pisou num desses." Atrás dela, alguns funcionários riram sem graça. O rosto de David queimou, mas seu olhar permaneceu firme. Não daria a ela o gosto de vê-lo se quebrar. "Com licença",
murmurou, desviando o olhar e recuando. Cada passo em direção à sala técnica era um peso, como reviver cada momento em que foi tratado como invisível por algo que não podia mudar. Sua cor, sua origem. Sentou-se em silêncio, mãos entrelaçadas, tentando recuperar o fôlego. Uma voz ecoava por dentro. Você já passou por piores. Mas algo naquele dia era diferente, muito diferente. Às 10h47, um estrondo sacudiu o hangar. Um alarme começou a soar grave, ritmado. Os mesmos que riam minutos antes, agora corriam como formigas em pânico. Algo sério havia acontecido. David se levantou num pulo. Pela janela, viu o jatinho da Race Corporation ainda na pista de taxiamento, mas havia algo errado, muito errado. Uma nuvem fina de fumaça começava a sair da asa esquerda. A negligência e o orgulho, juntos, cobravam caro. E sem pensar duas vezes, ele agarrou sua caixa de ferramentas e disparou de volta para o hangar, ignorando qualquer protocolo. Para ele, vidas humanas sempre estariam acima de burocracias. Conforme se aproximava da aeronave, ouviu os gritos de vitória ecoando pelo galpão. Ela exigia uma solução imediata, ou todos seriam demitidos. Mas os funcionários, treinados apenas para agradar e nunca para agir, estavam paralisados. Ninguém sequer sabia por onde começar. Foi nesse caos que David compreendeu. Ele era a única chance. Caminhou firme em direção ao jatinho, enquanto sussurros e olhares o seguiam. Alguns o chamavam de louco, outros tentavam impedi-lo. Deixa isso pra lá, David. Você já foi humilhado, não vale a pena. Vai acabar se queimando de novo. Mas ele não recuou. Sabia que naquele instante, o que estava em jogo era maior do que o próprio orgulho. Existiam valores que nem a humilhação podia apagar. Ao se ajoelhar ao lado da aeronave, começou a inspecionar o dano. Descobriu uma válvula crítica do sistema hidráulico forçada além do limite, talvez por descuido na manutenção ou pura negligência. Se aquele avião decolasse, o trem de pouso poderia falhar e provocar uma tragédia. Enquanto consertava o que podia, escutava a voz de Vitória atrás dele em uma ligação. Chame outro mecânico, alguém competente, esse aí não vai dar em conta. David desligou o som daquelas palavras na mente. Nada mais existia ali além dele, suas ferramentas e o compromisso que sempre teve com a própria integridade. Poucos minutos depois, conseguiu estabilizar o sistema. Não era uma solução definitiva, mas o suficiente para permitir um pouso de emergência seguro. Ele se levantou, olhou nos olhos do piloto e disse com firmeza: não decole. Acione o protocolo de emergência. Reboca esse avião de volta para o hangar, agora. O piloto, experiente, sentiu o peso daquelas palavras e não hesitou. Assim que a aeronave começou a ser rebocada, a tensão no ambiente diminuiu. Vitória, ainda fervendo, de raiva, lançou um olhar mortal para David, como se ele fosse um obstáculo inconveniente. Mas em seus olhos surgiu algo novo. Uma fagulha de desconforto, talvez até um lampejo de reconhecimento. David nem notou. Estava exausto demais para se importar. Pouco depois, bombeiros e engenheiros chegaram, avaliaram tudo e confirmaram. Se aquele homem não tivesse agido, o desastre teria sido inevitável. A notícia correu como fogo entre os funcionários. O mecânico que antes ninguém via havia acabado de salvar dezenas de vidas, inclusive a da própria Vitória Reis. Mas, em vez de aplausos, o hangar ficou envolto num silêncio pesado, cheio de vergonha e tensão. David, com as mãos sujas, de graxa e o corpo ainda tremendo, apenas respirou fundo e saiu de cena, querendo sumir dali. O que ele não imaginava era que, naquele exato momento, algo muito maior estava sendo colocado em movimento. No prédio principal do aeroporto, num escritório luxuoso, um telefone tocou discretamente. Do outro lado da linha, a voz nervosa de um gerente tremia. Senhor Reis, houve um incidente, um problema sério com o jatinho da senhora Vitória.
Mas um funcionário interveio e evitou o pior. O senhor precisa ver isso pessoalmente. Robert Race, patriarca da família e fundador da corporação, franziu o senho. Um homem de presença marcante, cabelos prateados impecáveis e olhos que pareciam ler a alma. Conhecia bem a filha. Sabia que sua arrogância era fruto de uma vida sem esforço, sustentada por privilégios. E também sabia, poder sem humildade era como dinamite com o pavio aceso. Algo dentro dele dizia que era hora de encarar isso de frente. Sem perder tempo, vestiu o paletó, pegou as chaves de seu carro esportivo e foi pessoalmente ao aeroporto. Enquanto isso, de volta ao hangar, David tentava se esconder no meio da movimentação. Os colegas que antes o ignoravam, agora o encaravam, com respeito e culpa. Ninguém sabia o que dizer. A verdade era difícil de engolir. Vitória, por sua vez, não escondia a fúria. Não só por conta da falha na aeronave, mas porque havia sido salva por alguém que ela considerava insignificante. O orgulho ferido doía mais que a gratidão. Foi nesse clima tenso que Robert Race entrou no hangar. Sua presença mudou o ar, o burburinho cessou e um silêncio reverente se instalou. Ele caminhava com passos seguros, olhar atento, absorvendo cada detalhe ao redor. Vitória correu até ele aliviada, esperando apoio. Pai, esses incompetentes quase causaram uma tragédia. Eu pedi ajuda e... começou ela exaltada. Mas Robert ergueu a mão, interrompendo-a imediatamente. Seus olhos não estavam nela. Estavam no homem sujo de graxa do outro lado do hangar, ainda ofegante. Sem dizer nada, seguiu em direção a David. Parou diante dele e o observou com atenção, como se enxergasse além das aparências. Algo dentro de Robert, algo antigo, adormecido, começou a despertar. "Qual é o seu nome?" perguntou com voz firme. "David Johnson, senhor", respondeu ele com respeito, mas sem se curvar. Robert estreitou os olhos. Aquele nome, havia algo naquele rosto, algo impossível de ignorar. E então, como uma maré invadindo a praia com fúria, uma lembrança há muito enterrada emergiu. Anos atrás, em uma estrada deserta e encharcada da Geórgia, o destino quase tirou sua vida. Ele era jovem demais, imprudente demais, preso entre os destroços retorcidos do carro, com o fogo se espalhando rapidamente pelo motor, ameaçando consumi-lo. E foi nesse momento que ela apareceu. Uma mulher negra, simples, com olhos de coragem e passos firmes. Surgiu como um anjo em carne e osso, sem hesitar, sem medir riscos. Lutou contra as chamas e o medo para arrastá-lo para fora daquele inferno. Seu nome era Marianne Johnson, e agora diante dele, como um espelho do passado, estava o filho dela. Aquilo não podia ser apenas coincidência. Um soco invisível atingiu o estômago de Robert, a memória ardendo como se tudo tivesse acontecido ontem. Ele se virou lentamente para Vitória, cuja expressão começava a desmoronar. "Você humilhou esse homem?" perguntou ele, a voz baixa, mas afiada como lâmina. Vitória engoliu em seco. "Pai, eu não sabia quem ele era." Robert se aproximou, seu rosto a poucos centímetros do dela. "E se soubesse, teria agido diferente? Ou o respeito só vale para quem você acha importante?" Pela primeira vez, a bilionária não soube o que dizer. O hangar inteiro silenciou. Então, Robert se virou para os demais e, com firmeza, declarou: "Minha filha falhou como ser humano. Este homem não só salvou a vida dela, como representa exatamente o que esta empresa deveria defender: competência, coragem e integridade." Olhou para Vitória uma última vez. "A partir de hoje, você está suspensa de qualquer função de liderança na Race Corporation. Se quiser reconquistar seu lugar, vai ter que aprender de verdade o valor das pessoas." Vitória tentou protestar, mas as palavras morreram na garganta. O pai acabara de fazer o impensável.
humilhá-la publicamente, como ela havia feito com David, só que, desta vez, com justiça. Robert, então, se voltou para David. Sr. Johnson, disse com respeito, gostaria que liderasse um novo projeto de formação de jovens talentos. E, pessoalmente, quero me desculpar por como foi tratado aqui. David, surpreso, olhou para Robert. Em seus olhos viu algo raro. Não era bajulação nem condescendência. Era respeito genuíno. Com calma respondeu, eu aceito, senhor, mas com uma condição. Quero que esse projeto atenda principalmente jovens de comunidades esquecidas, onde ninguém nunca acredita que eles têm valor. O sorriso de Robert foi emocionado. Está prometido. Enquanto todos ainda tentavam entender o que acabara de acontecer, Vitória saía do hangar, humilhada e sozinha, carregando o peso das escolhas que fizera. David caminhava na direção oposta. Não havia arrogância em seus passos, apenas a dignidade silenciosa de quem sabe quem é e que nunca precisou diminuir ninguém para provar seu valor. Naquele dia, a justiça não foi apenas feita, ela foi sentida. As cicatrizes de dois homens, um que fora salvo por uma mulher valente e outro que carregava o legado dela, finalmente se conectaram para mudar o futuro. Naquela mesma noite, após o turbilhão no aeroporto, David voltou para sua casa simples nos arredores de Miami. O bairro era humilde, calçadas quebradas, postes piscando como estrelas cansadas, mas para ele era lar. Entrou e, antes mesmo de tirar os sapatos, foi até a estante da sala. Ali, em uma moldura de madeira gasta pelo tempo, estava a foto de sua mãe, Marianne Johnson. O sorriso dela, vestido com um uniforme de faxineira, era o mesmo, sereno, forte, inabalável. Um sorriso de quem jamais deixou as circunstâncias definirem seu valor. Ele pegou a moldura e se sentou no sofá velho, deixando as lembranças tomarem. Conta, anos atrás, naquela estrada da Geórgia, a chuva castigava tudo. Um jovem empresário, cheio de orgulho e sede de sucesso, dirigia seu carro esportivo em alta velocidade. Era Robert Reyes, muito antes da fama. Até que, numa curva traiçoeira, perdeu o controle. O carro capotou e virou um túmulo de metal em chamas. A maioria teria corrido, mas não Marianne. Vinha de mais um turno exaustivo, caminhando pela beira da estrada, quando viu o acidente. Sem pensar duas vezes, correu até o carro. O fogo já lambia as portas. Os estalos do metal retorcido pareciam avisar que o pior estava por vir. Mas ela não hesitou. Com uma força inexplicável, abriu a porta parcialmente travada. Robert estava desacordado, preso pelo cinto. Ela lutou contra o pânico, puxou com tudo e o arrastou para longe, segundos antes da explosão. Quando os bombeiros chegaram, encontraram os dois à beira da estrada. Ela, molhada até os ossos, mãos queimadas, mas com olhos que diziam tudo. Robert jamais esqueceu. Tentou reencontrá-la, oferecer ajuda, mas Marianne recusou. Disse que só fizera o que qualquer pessoa decente deveria fazer, mesmo num mundo que quase nunca retribui. E voltou para sua vida simples. Criou David sozinha. Ensinou a ele que a verdadeira grandeza não se mede por títulos ou dinheiro, mas por atitudes. Não importa se ninguém te vê, filho, dizia ela. Importa é fazer a coisa certa, sempre, mesmo sem aplausos. David carregou essa verdade no peito. Cada parafuso apertado, cada motor revisado, cada avião salvo, era sua homenagem silenciosa à mulher que lhe ensinou o que é integridade. De volta ao presente, ele passou os dedos pela borda da moldura, o coração ainda pesado pelo que acontecera no aeroporto. A humilhação, a raiva, o orgulho ferido. Mas havia algo mais. A sensação de que, finalmente, a história de sua mãe havia sido ouvida. Robert reconhecera a dívida, reconhecera a coragem. E Vitória?
Bem, agora ela começaria de fato sua verdadeira lição. Uma que dinheiro nenhum do mundo pode comprar. David olhou para a foto mais uma vez e sorriu. Hoje eu não corri, mãe, sussurrou. Hoje eu fiquei de pé. Colocou a moldura de volta no lugar e se sentou na velha cadeira de balanço, deixando a noite acalmar seus pensamentos. Amanhã seria um novo dia, e ele estava pronto para recomeçar. Era mais do que um projeto, era uma missão, uma chance de deixar algo que fosse maior do que ele mesmo, um legado real, cheio de oportunidades para pessoas que, assim como ele, vieram de lugares onde ninguém esperava nada, mas que mesmo assim entregaram tudo o que tinham. O sol ainda nem havia nascido quando David chegou ao aeroporto naquela manhã. A pista era iluminada apenas pelas luzes frias dos postes e o vento cortante da madrugada parecia testar sua determinação. Mesmo assim, ele caminhava com passos decididos, sentindo um novo tipo de peso sobre os ombros, o da responsabilidade. Não era só sobre o que tinha acontecido no dia anterior. Era sobre o que ele faria agora com a chance que finalmente havia recebido. Robert Reis, direto como sempre, havia sido claro. Construa o que você teria precisado quando era jovem, David. Não quero um projeto de fachada, quero algo de verdade. Essas palavras ecoavam como um mantra na cabeça dele, enquanto atravessava o hangar vazio, ouvindo apenas o som das próprias botas no chão. Pela primeira vez em muito tempo, David não se sentia invisível, mas isso não o enchia de vaidade. Pelo contrário, só aumentava a urgência de honrar a história que carregava, na pequena sala que lhe haviam cedido sem luxo, mas com silêncio suficiente para pensar. David se sentou diante de uma mesa de madeira antiga. Começou a escrever ideias, rabiscos, rascunhos, tudo pensado para alcançar meninos e meninas que, como ele, cresceram ouvindo que não deviam sonhar alto demais, porque sonhar demais naquele mundo era perigoso. A realidade sempre dava um jeito de lembrar o seu lugar, mas David queria mudar isso. Não seria caridade, não seria um programa bonito para mostrar em evento de gala. Ele queria algo prático, direto, ferramentas reais para quebrar o ciclo da pobreza e do preconceito. Enquanto anotava, ouviu 3 batidas na porta. Era Ethan, um dos poucos colegas que sempre o tratou com respeito, mesmo quando ninguém olhava. Fiquei sabendo do que aconteceu ontem, disse ele, entrando sem pedir licença. Você fez história aqui, meu amigo. David apenas deu um sorriso discreto, sem soberba. Ainda não fiz nada, o que importa começa agora. Ethan se sentou à sua frente e depois de alguns segundos de silêncio, falou com sinceridade. Se você precisar de ajuda, eu tô dentro. Aquilo mexeu com David mais do que ele queria admitir. Tinha passado tanto tempo lutando sozinho que quase havia esquecido como era bom ter alguém ao lado. Com a ajuda de Ethan, ele começou a estruturar o projeto. Cursos técnicos em manutenção, aeronáutica, treinamentos práticos no próprio aeroporto, mentorias com profissionais experientes, tudo gratuito, voltado para jovens de comunidades esquecidas, mas à medida que o plano ganhava forma, também ficava claro o tamanho da resistência. E não era só sobre verba ou estrutura, era uma barreira invisível, porém pesada, o incômodo de uma elite acostumada a manter as portas fechadas. Alguns executivos do aeroporto, que antes bajulavam vitória, passaram a olhar torto para a ideia de misturar seus corredores com jovens pobres. Comentários venenosos começaram a circular. Velhos olhares de desprezo voltaram. Para muitos, David ainda era só o mecânico. Numa tarde, enquanto apresentava o projeto para um pequeno grupo de diretores, sentiu na pele a tensão. As perguntas vinham envenenadas, disfarçadas de preocupação. Você acha mesmo que esses jovens conseguem lidar com máquinas tão complexas? Não seria melhor investir em quem já tem base escolar? Cada pergunta
Era uma tentativa de sabotar a ideia antes mesmo de ela nascer. Mas David respondeu a todas com firmeza e calma, porque ele sabia, mais do que qualquer um naquela sala, do que aqueles jovens seriam capazes se tivessem uma chance justa. A tensão atingiu o auge quando, ao sair da reunião, deu de cara com Victoria, parada no corredor. O olhar dela era indecifrável, um misto de orgulho ferido e, talvez pela primeira vez, arrependimento. Não pense que isso muda alguma coisa entre nós, disse ela com a voz firme. David a encarou por um instante e respondeu: eu não estou fazendo isso por você, Victoria, nem pelo seu pai. Eu estou fazendo por quem vem depois de mim. E passou por ela, deixando suas palavras ecoarem no corredor vazio. Naquela noite em casa, David refletia. Estava exausto, sim, mas também mais determinado do que nunca. Pegou a foto da mãe e com a voz baixa disse: eles vão tentar parar a gente, mãe, como sempre tentaram. Mas agora eu tenho uma história para contar, e não estou mais sozinho. No dia seguinte ele voltaria ao aeroporto, não apenas como mecânico, não apenas como sobrevivente, mas como alguém que finalmente começava a mudar o próprio mundo. As primeiras semanas do projeto foram uma montanha-russa de esperança e tensão. Enquanto David e Ethan montavam as turmas e organizavam os treinamentos, os sussurros viraram bloqueios reais. Materiais que nunca chegavam, salas reservadas que magicamente não estavam mais disponíveis, comunicados internos que minavam a credibilidade do programa. Era uma guerra silenciosa, travada nos bastidores, e David sabia que havia uma mente por trás daquela sabotagem. Victoria ainda estava ferida pela humilhação pública, e mesmo longe das salas de reunião, sua sombra continuava. Agindo, David estava tentando manter de pé o pouco de influência que ainda lhe restava, e faria isso de qualquer forma possível. Naquela manhã, ao entrar no hangar principal, o que viu o paralisou. O laboratório de treinamento, aquele espaço que haviam construído com tanto sacrifício, bancadas, motores abertos, peças didáticas espalhadas, estava completamente destruído. Alguém tinha invadido e vandalizado tudo. Ferramentas partidas ao meio, fios arrancados, aparelhos quebrados sem piedade. Mas o que mais doeu foi a palavra pichada no centro da sala, em tinta vermelha berrante: lugar errado. David ficou imóvel, encarando aquilo. Não era só destruição material, era um recado direto, um ataque pessoal. Ethan chegou logo depois e parou ao lado dele, incrédulo. Você acha que foi ela? Perguntou sem tirar os olhos da cena. David não respondeu de imediato. Era como se, naquele instante, o universo inteiro gritasse para que ele desistisse, para que aceitasse que certas portas nunca se abririam para pessoas como ele. Respirou fundo, fechou os olhos por um momento e respondeu com firmeza: não importa quem fez isso, a gente vai reconstruir. E começaram ali mesmo. Com as próprias mãos, consertaram o que podiam, limparam cada canto, pediram ferramentas emprestadas a mecânicos da região. Cada parafuso recuperado era um ato silencioso de resistência. E foi no meio desse caos que algo inesperado aconteceu. Um grupo de jovens apareceu no hangar, oferecendo ajuda. Não eram técnicos nem especialistas, eram filhos de faxineiras, motoristas, cozinheiros do aeroporto. Gente simples que enxergava em David mais do que um mecânico. Viam nele a prova viva de que também podiam sonhar mais alto. Juntos, trabalharam até tarde, à luz de lanternas improvisadas. Ali nasceu algo que sabotagem nenhuma podia destruir. Mas o verdadeiro teste ainda estava por vir. Na semana seguinte, uma inspeção surpresa foi marcada pela diretoria. Oficialmente, era só para checar a segurança do projeto, mas David sabia, era uma armadilha. Bastava uma falha para enterrarem tudo. Na noite anterior à vistoria, ele mal conseguiu dormir. Revistou cada canto, testou cada máquina, revisou cada documento. Mas no fundo, sabia que só competência não bastaria.
precisaria da coragem que cultivou a vida inteira, a coragem de enfrentar injustiças sem baixar a cabeça. Quando os diretores chegaram, estavam de gravata e pranchetas na mão. Entre eles, meio escondida, estava Vitória, observando tudo com olhos frios. A vistoria foi rigorosa, medidas, anotações, cochichos. David, firme, respondeu a tudo com clareza, apresentando o projeto como quem defende não só um trabalho, mas um propósito de vida. No fim, um dos diretores, conhecido por sua frieza, fechou a prancheta com um estalo seco e anunciou: apesar do esforço, este programa não atende aos requisitos mínimos para operar em área restrita. Recomendo o encerramento imediato. A frase bateu como um soco. Os jovens abaixaram os olhos, derrotados. Era cruel, covarde, o tipo de golpe que sua mãe sempre o ensinou a não aceitar calado. Então, algo dentro dele se levantou. Ele deu um passo à frente, olhou direto para o diretor e disse, com a voz firme, cheia de verdade: vocês podem fechar esse programa, destruir tudo de novo, inventar mentiras, me demitir se quiserem. Mas não podem apagar o que já foi feito aqui. Esses jovens aprenderam mais em poucas semanas do que em anos, sendo ignorados pelas políticas elitistas de vocês. Cada um deles prova que talento não tem cor, sobrenome ou CPF. O silêncio que se seguiu parecia pesar toneladas, até que lá no fundo ouviu-se um som tímido. Palmas. 1, 2, 3 funcionários começaram a aplaudir. Eram os invisíveis, faxineiros, auxiliares, gente que sempre esteve ali, esquecida. Em segundos, o hangar inteiro ecoava em aplausos. Não era só por um projeto, era por uma luta que, pela primeira vez, alguém estava travando em voz alta. Os diretores se entreolharam desconfortáveis e saíram em silêncio. Vitória ficou parada, rosto duro, orgulho ferido. Mas David não olhou para ela. Olhou para os jovens, para Ethan, para os mecânicos veteranos que agora sorriam. Naquela mistura de ferramentas e sonhos remendados, ele encontrou algo que inspeção nenhuma podia medir: esperança real. 2 dias se passaram desde a inspeção, mas a tensão ainda pairava no ar como uma névoa espessa. David seguia firme, mantendo o projeto vivo com a ajuda de quem acreditava. Mas sabia que a decisão final estava prestes a cair. No fim da tarde, enquanto ajustava um motor com 2 aprendizes, ouviu seu nome pelo rádio interno: David Johnson, favor comparecer à sala de conferências principal. A voz era seca, formal, sem emoção. Ele limpou as mãos, respirou fundo e seguiu para o prédio administrativo. No caminho, cruzou olhares, alguns de esperança, outros de pena. Vitória passou por ele no corredor com um olhar gélido. Era como se já soubesse o que vinha a seguir. Ao entrar na sala, sentiu o ambiente hostil. Na cabeceira da mesa estava Robert Rice. Ao lado dele, os membros do conselho, todos com rostos fechados. David permaneceu de pé. Robert pigarreou e começou direto: Senhor Johnson, analisamos tudo. Sabemos da sabotagem, da resistência, dos seus esforços. Também ouvimos os protestos. Agora, cabe a nós decidir e a você escolher. O silêncio era denso. David ficou firme, não imploraria, apenas esperou. Robert se levantou e disse: você tem 2 opções. A primeira, encerrar o projeto agora, aceitar uma promoção, um cargo executivo, salário de 6 dígitos. Sua vida muda para sempre. A segunda, manter o projeto vivo, enfrentar resistência, arriscar tudo. Talvez ser esmagado por um sistema que rejeita mudanças. David sentiu o peso da escolha. Depois de tudo, bastava dizer sim e garantir estabilidade, conforto, status. Bastava virar as costas. Mas em sua mente ouviu a voz da mãe: coragem, filho, coragem mesmo quando ninguém vê. Ele abriu os olhos,
Encontrou o olhar de Robert e respondeu sem hesitar. Eu escolho o projeto, escolho lutar. Não estou aqui só por mim. Estou aqui para abrir caminho para quem vem depois. A sala ficou em silêncio. Alguns diretores balançaram a cabeça, outros suspiraram, como quem assiste alguém escolher o caminho mais difícil. Mas Robert, o homem que um dia foi salvo por uma mulher corajosa na beira da estrada, sorriu. Um sorriso pequeno, mas cheio de orgulho. Estendeu a mão e disse: Bem-vindo, Sr. Johnson, ao time dos que não se curvam. O impacto foi imediato. Robert virou-se para o conselho e decretou: A partir de hoje, o programa está oficializado. E qualquer resistência será tratada como sabotagem. Quem quiser ficar, que se adapte. Quem não quiser, a porta está ali. Muitos se mexeram desconfortáveis. Mas David não. Ele sentia algo que há muito não sentia. Vitória. Não uma vitória pessoal, uma vitória coletiva. A construção de um novo caminho onde antes só havia muros. Ao sair da sala, encontrou Ethan no corredor. Bastou um olhar para que ambos sorrissem. A guerra não tinha acabado, mas agora estavam prontos para ela. Aquela batalha estava vencida, mas David sabia. Outras viriam. Caminhou de volta ao hangar sob o céu alaranjado do fim de tarde, cada passo ecoando como um lembrete poderoso de que sonhos regados com coragem e dignidade criam raízes mais profundas que qualquer tempestade. Ele não era ingênuo. Sabia que os desafios não acabariam ali. Ainda haveria olhares de desprezo, sussurros de desconfiança, tentativas de derrubá-lo. Mas também sabia, com a convicção de quem já enfrentou o fogo do preconceito e sobreviveu, que enquanto existisse um jovem disposto a acreditar, enquanto uma mãe ensinasse seu filho a nunca abaixar a cabeça, o futuro não estaria nas mãos dos arrogantes, e sim dos que ousaram sonhar e seguir em frente. A notícia de que o projeto de formação tinha sido aprovado se espalhou pelo aeroporto como faísca em mato seco. Uns comemoraram em silêncio, outros se revoltaram sem esconder, mas ninguém ficou indiferente. No centro da confusão, Vitória Reis, agora sem o poder que sempre achou ser seu por direito. Para ela, a humilhação pública sofrida pelas palavras do próprio pai foi um golpe fundo, mas a aprovação do projeto foi ainda mais dura. A prova de que seu sobrenome não comprava tudo, que nem todos no sistema se curvariam ao dinheiro. No dia seguinte, uma reunião geral foi convocada por Robert Rice no hangar principal. Todos os funcionários foram obrigados a comparecer. Ninguém sabia o que esperar, mas a tensão era quase sufocante. David estava ali ao lado de Ethan e dos jovens aprendizes com o coração batendo forte, não de medo, mas de antecipação. Quando Robert entrou acompanhado de Vitória, o silêncio foi imediato, cortante. Ela vinha de cabeça erguida, mas algo tinha mudado. O brilho de superioridade em seus olhos não estava mais lá. Todos perceberam. Ela sabia o que estava por vir. Robert subiu numa plataforma improvisada e foi direto ao ponto. Hoje estamos aqui para corrigir um erro de valores, de caráter. Um erro que, se não for enfrentado, condena não só esta empresa, mas também o que somos como seres humanos. As palavras pesadas reverberaram pelo hangar. Então, ele se virou para Vitória e, diante de todos, declarou: Vitória Reis, você envergonhou o legado desta empresa, esqueceu que respeito é o primeiro passo para liderar. Você humilhou um homem honesto por puro preconceito, falhou como gestora e falhou como ser humano. Um murmúrio atravessou a multidão. Vitória mordeu o lábio, tentando manter a compostura, mas os olhos já brilhavam com lágrimas contidas. Robert continuou, implacável. A partir de hoje você está destituída de qualquer cargo executivo nesta companhia. Vai trabalhar no programa de formação, sob supervisão direta do Sr. David Johnson, até que aprenda o valor do trabalho digno, da humildade e do respeito.
O impacto foi imediato. O hangar explodiu em murmúrios e olhares atônitos. A herdeira bilionária, agora subordinada ao homem que humilhara, aquilo era mais do que punição. Era uma lição gravada diante de todos. David não se moveu. Por dentro, sentiu uma tempestade de emoções. Justiça sim, mas também um peso. Não havia prazer em ver alguém cair assim. Apenas a certeza de que, enfim, as coisas estavam sendo feitas da forma certa. Robert encerrou com uma frase que ficou no ar. Ninguém é tão grande que não possa ser responsabilizado. E ninguém é tão pequeno que não mereça ser reconhecido pela sua dignidade. Com isso, desceu da plataforma e saiu do hangar, deixando Victoria e David sob os olhares atentos de todos. Eles se encararam por longos segundos. Ela, com lágrimas, escorrendo pelo rosto maquiado. Ele, com a serenidade de quem sabe o valor do que conquistou. Victoria se aproximou devagar e disse com voz falha: Eu errei. Era pouco, mas para David já era um começo. Ele a ouviu, sem rancor, mas também sem recuar. Agora ela teria que aprender com o suor, dia após dia, enfrentando uma realidade que sempre ignorou. Enquanto o hangar começava a se esvaziar, David olhou ao redor e viu os jovens sorrindo. Ethan com os olhos brilhando de orgulho e os funcionários mais humildes tentando conter as lágrimas. Não era só sobre ele. Nunca foi. Era sobre todos os invisíveis que naquele dia foram finalmente vistos. Ele sabia que o caminho ainda seria longo, cheio de barreiras e lutas. Mas naquele momento, sentiu que havia plantado algo que nem o preconceito, nem o tempo, nem o poder poderiam arrancar. A semente da mudança. E pela primeira vez em muito tempo, teve a certeza de que sua mãe, de onde quer que estivesse, sorria com orgulho, como na velha foto da estante. Porque na vida, a justiça às vezes demora, tropeça, se perde, mas quando chega, transforma tudo. Injustiçados caminham por desertos invisíveis, cheios de silêncio, solidão e olhares que fingem não ver. Mas a justiça, mesmo quando tarda, chega. E quando chega, ela não transforma só quem sofreu, mas também quem ficou calado diante do que era errado. David Johnson não venceu apenas por ele. Ele quebrou barreiras que por anos mantiveram portas trancadas para tantos outros. Com coragem, dignidade e respeito, ele mostrou que o valor de uma pessoa não está no dinheiro da família nem no peso de um sobrenome de elite, mas nas atitudes que ela toma quando ninguém está olhando. Victoria Reis, pela primeira vez na vida, foi obrigada a descer do palco de ilusões onde viveu por tanto tempo e encarar a realidade que sempre ignorou. Sob a liderança de David, ela teria que trilhar um caminho difícil, não de poder, mas de aprendizado de verdade. E todos aqueles jovens que antes seriam descartados, sem sequer uma chance, agora tinham um novo céu para alcançar. O mesmo chão de concreto que antes só via aviões decolando ou pousando, naquele dia testemunhou algo maior. O nascimento de um novo tempo. Um tempo onde coragem, justiça e dignidade não fossem exceções, mas a nova regra. Um tempo em que as pessoas passassem a ser reconhecidas pelo que são e não ignoradas pelo que parecem. E você que acompanhou essa jornada até aqui me conta, já presenciou uma situação que merecia uma virada como essa? Compartilha com a gente nos comentários. A gente quer muito ouvir sua história. E claro, se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve agora para não perder nenhuma das próximas histórias emocionantes que estão chegando por aqui. Até a próxima. E que venham mais recomeços. Yeah!